Oi, a paz do Senhor, aqui é o irmão Felipe. Estou aqui para sequenciar nossa série de reflexões sobre as táticas do espírito do anticristo. A quinta tática é igualando o cristianismo às outras religiões. Infelizmente, essa é uma tática que o inimigo tem feito. E como que o inimigo faz isso? E como ele tem feito isso, em muitos casos tem ganhado êxito. Quando a igreja se torna uma igreja fria, morna, formalista, ela se torna parecida com as demais religiões, né? Usa-se hoje em dia até de forma pejorativa o termo religiosidade para indicar uma religião meramente humana e morta. Embora antigamente não se usava o termo religiosidade para indicar religião fria e morta, mas sim para indicar a expressão religiosa num sentido geral, né? Ok? Sabemos que o cristianismo não é uma religião qualquer. Por mais que doa ao ouvido de alguém que vai me ouvir falar o que eu vou falar agora, ele é a verdadeira, ou corrigindo, ele contém a verdadeira e única religião. Ele contém a verdadeira e única religião. E alguém vai dizer que não, você não pode deter a verdade. É verdade, ninguém pode deter a verdade, é verdade. Mas o que eu estou querendo dizer assim, eu escrevi no meu texto aqui é o seguinte: ele é a verdadeira e única religião de verdade. E o que eu quis dizer como ele é a verdadeira e única religião de verdade? Eu corrigi, né? Eu fiz a correção, eu falei, ele contém a única e verdadeira religião de verdade. A palavra religião a gente sabe que significa religar a Deus. E humanamente o homem inventou muitos sistemas religiosos, muitas tentativas que ele inventou de se chegar a Deus, de tentar se aproximar de Deus, ou dos deuses, né? Religiões que acabaram afastando ele do Deus verdadeiro e levou eles para o caminho de deuses mitológicos, né? E corrompidos, assim como eles eram corruptos. Toda religião se corrompe porque toda religião é uma expressão da natureza religiosa do homem. Mas no cristianismo, embora ele também se corrompa, mas no cristianismo possui o ensinamento e o conhecimento que leva ao homem à verdadeira religião. E que verdadeira religião é essa que eu estou falando? É Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o único caminho. Ele não disse, eu sou o único caminho, ele disse, eu sou o caminho. Quando se usa essa pequena vogal antes de um substantivo, esse artigo antes do substantivo, o, está classificando ele, está denominando ele como algo singular e específico. Este é o homem de quem falei. Esta é a mulher de quem falei. Esta é a casa que você está procurando. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ou seja, algo específico. O caminho, a verdade e a vida. E ninguém, absolutamente ninguém, vai ao Pai. Este Pai se refere a Deus, a não ser por mim. E quando Jesus falou isso, ele falou a não ser crer na minha pessoa como filho de Deus,
a não ser crer na minha pessoa como Senhor, aceitar o meu senhorio, aceitar a minha palavra, o meu ensinamento. E é isso que Jesus fala. E é isso que o cristianismo traz, através dos 4 evangelhos, através das cartas apostólicas e através do livro da Revelação. Ali está o ensinamento de Jesus, original e explicado pelos apóstolos. E por isso que eu digo que o cristianismo ele traz e ele contém a verdadeira e única religião verdadeira e única religião de verdade. Por que eu falei isso? De verdade, porque é a única religião que vai realmente te ligar a Deus. Mas, se você seguir por Cristo, por isso que o tema deste dia desta tática é igualar o cristianismo às outras religiões. E quando é que o inimigo faz isso? Quando é que o espírito do anticristo faz isso? Quando ele esvazia o cristianismo da religião verdadeira. Quando ele tira Jesus do cristianismo. Quando ele tira a verdade e a vida e o caminho do cristianismo. E leva o cristianismo a ensinar o que não é a palavra de Deus, a ensinar o que Jesus não ensina e a começar a levar o povo por uma religião de autoajuda, uma religião ritualística, uma religião que apenas tem tradição, que não tem vida, né? Ok? O que mais eu escrevi aqui? Porque o cristianismo genuíno não mostra sua veracidade em técnicas humanas, mas o irresistível poder de Deus na vida das pessoas que a ele vivem. A pessoa que vive o cristianismo de verdade, nem a pessoa que se diz, eu sou cristão. O cristianismo não é uma religião que você simplesmente se cadastra nela. Há uma diferença entre o cristianismo nominal e o cristianismo genuíno. Porque muitas vezes quando eu falo cristianismo é a verdadeira e única religião de verdade, você vai falar, mas o cristianismo é igual às outras religiões, porque você está olhando para um crente nominal, para um cristão nominal, mas para um cristão genuíno você não está olhando. Porque aquela pessoa que vive realmente o cristianismo, ele é totalmente mudado. E ele pode comprovar que o cristianismo, que ele tem aquela palavra que Paulo diz, da qual ele não se envergonha, que é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus não se importou em abrir uma religião. O cristianismo em seus primórdios era bem envolvido com o judaísmo. Os cristãos judeus se convertiam não deixavam de ser judeus, mas se tornavam cristãos. Isso é uma verdade. Como eu falei, o judeu nasce judeu. Ele não é uma religião, o judaísmo é uma religião mais estatal e de sangue. Não vamos tirar o termo estatal, é uma religião de sangue. Os filhos de Abraão, aqueles que nascem, né? Embora muitos se tornem prosélitos, né, judeus, mas o judeu de verdade é aquele que nasce judeu de sangue, da descendência de Abraão segundo a carne. E isso não muda. Então o judeu ele se converte ao cristianismo, ele se torna cristão, mas ele não deixa de ser judeu. Então não existe um ex-judeu. O que existe agora é um judeu messiânico, ou seja, um judeu que acredita em Jesus, mas não existe um ex-judeu. Talvez alguém possa se dizer ex-judeu, mas ele está meio, né? Ok? Isso foi uma verdade na igreja primitiva, você vai ver isso lendo no livro de Atos dos Apóstolos. Talvez depois, com a dispersão, houve mudanças nesse sentido. Talvez alguns convertidos do judaísmo ao cristianismo abandonaram realmente toda a prática judaica.
mas no livro de Atos Apóstolos você vai ver que não é isso. O que aconteceu lá em Atos 15 diz assim, que as obrigações do judaísmo não eram impostas aos gentios. Se uma pessoa que se convertiu ao cristianismo que não é judeu, ele não era obrigado a agradar a lei, mas apenas aquelas orientações que os apóstolos deram e os ensinamentos de Jesus. Ok? Então, ou seja, o cristianismo, mas Jesus deu, através dos apóstolos, ele deu uma breve organização. Jesus não criou o cristianismo, mas Jesus criou as bases para que o cristianismo viesse surgir. Quem criou o cristianismo na prática mesmo foram os apóstolos. Ao eles desenvolverem a igreja juntamente com o Espírito Santo, né? Eles então, esse desenvolver da igreja se tornou o cristianismo, né? Que é o cristianismo. O cristianismo é justamente aqueles que replicam a Cristo, né? Os cristãozinhos, a palavra cristão é um Cristo pequeno, são aqueles que replicam, aqueles imitadores de Cristo, como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Jesus preocupou, o que Jesus veio mesmo foi trazer um ensinamento da verdade, foi trazer o evangelho, né? E ser o evangelho, né? Porque a mensagem do evangelho é Cristo, né? Então ele não só trouxe a palavra do reino de Deus, como ele também foi a mensagem do reino de Deus. Com isso, não quer dizer que o cristianismo institucional não tem a aprovação de Deus, pois as regras e organizações primitivas surgiram já no início, com Jesus designando e separando para o ministério da palavra 12 apóstolos, aos quais ele os destacou diante de todos os discípulos, né? Ou seja, isso não quer dizer que porque Jesus não fundou o cristianismo, não quer dizer que Jesus não deu as bases para que o cristianismo surgisse, ou que Cristo se opõe ao surgimento, ou se opôs de maneira nenhuma. Ele sabia que haveria de surgir, e ele sabia tanto que ele falou que a igreja dele, ou seja, o cristianismo que se surgiria através dos ensinamentos dele, estaria fundamentado sobre aquela expressão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E ele diz: a minha igreja, ela está fundamentada nessa rocha, né? Ou seja, a igreja que ele estava levantando e o cristianismo estaria fundamentado nessa palavra: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa separação dos apóstolos está lá em Marcos 3, 13 a 19. E dos demais separou mais 70, aos quais mandou na missão ministerial de evangelização, ou seja, 70 evangelistas, né? Lucas 10, 1 a 24. Quando a igreja começou a crescer, o Espírito Santo moveu os apóstolos para que separasse 7 diáconos. Eu estou falando aqui sobre a organização da igreja, o cristianismo institucional, né? Há uma diferença entre a igreja e o cristianismo institucional. A igreja é o corpo místico de Cristo, e o cristianismo institucional é o cristianismo como nós conhecemos hoje, e que surgiu de forma primitiva pelas organizações que os próprios apóstolos foram fazendo, separando diáconos, separando presbíteros, né, pastores. Postura essa que demandou da necessidade que a igreja tinha de pessoas que liderassem a parte social da igreja na assistência das viúvas e órgãos, enquanto eles continuariam e se concentrariam na pregação e proclamação do Evangelho. Atos 6, 1 a 7. Vemos também a direção do Espírito Santo na realização do primeiro concílio, bem como na elaboração das primeiras recomendações das novas comunidades cristãs entre os gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, 1 a 35. Aqui também está mais uma base, organização, primeiro concílio, primeira reunião, né, das igrejas. Mas o espírito do anticristo procura, em muitos casos, ou pelo menos no cristianismo como instituição, ou tem conseguido, que é nivelar o cristianismo à estatura de outras religiões. Se o inimigo não faz isso no cristianismo como o corpo místico de Cristo, né, ele faz isso pelo menos no cristianismo como uma instituição. Porque no cristianismo como corpo de Cristo ele não pode tocar, mas no cristianismo como instituição, ali entra tantas pessoas que se convertem a Cristo, como eu falei, crentes genuínos, quanto crentes nominais, crentes que não se converteram, que não conheceram verdadeiramente Jesus, que não vivem verdadeiramente a mensagem que é ensinada no cristianismo. Então, está conseguido que é nivelar o cristianismo à estatura de outras religiões.
Isso ele faz através do sincretismo, que é a introdução de prática de outras religiões e crenças no seio da igreja. Quando ele mistura essas práticas, já está começando a diluir a mensagem do evangelho e a tirar a pureza e a força, né, do formalismo, que é a ritualização e esvaziamento da liturgia cristã, tornando aquela coisa só na tradição, aquela coisa mecânica, né? E das heresias que ele introduz na igreja por meio de teologias, que de teologia só tem o nome, mas que são filosofias do inferno, né? Outra formas também, o progressismo e a teologia liberal, né? São formas que ele tem de igualar a igreja às outras manifestações religiosas. No mundo, toda religião tem facção, ou seja, no cristianismo institucional também, né? Tem batistas, assembleias, protestantes, católicas, evangélicas. No mundo, toda religião tem seus escritos sagrados. Temos a Bíblia, porque se nós já tínhamos antes, então o diabo enganador veio copiando para trazer confusão na mente das pessoas. A máxima do mundo hoje é todos os caminhos levam a Deus. Sendo assim, o discurso do espírito do anticristo, com base nos escândalos e nos históricos manchados, né, do cristianismo, esses históricos manchados que eu estou falando aqui, é da época da igreja, que a igreja católica era soberana, né, na Idade Média. Ok? Então o inimigo usa isso como base para poder tentar acabar né, ou desmoralizar, né, os cristãos. Ok. No histórico manchado do cristianismo, no tempo em que a igreja católica era soberana e perseguia com a Inquisição os pré-reformados e reformadores, e bem atualmente pelos falsos irmãos e pelas seitas falsas, e as falsas seitas cristãs, é que o cristianismo não é mais nem menos que o budismo, o islamismo, que seus membros são mais fervorosos e que seus membros mais fervorosos são tão perigosos quanto qualquer homem-bomba muçulmano. Ou seja, um cristão fervoroso para um cristão fervoroso, ou como eles dizem, um cristão fervoroso, eles chamariam ele de radical e falariam que ele é tão xiita e tão perigoso quanto um muçulmano radical. O que não é, na verdade, o cristão mais fervoroso e mais radical, ele se enquadra nas bem-aventuranças, ele é manso, ele é humilde de espírito, ele chora e ele tem fome e sede da justiça de Deus e não da sua própria justiça. Assim eu dou uma pausa aqui e depois nós estaremos sequenciando no 6º tópico, ok? Fique com Deus e a paz do Senhor.